Deus criou o corpo humano como um motor físico altamente ajustado de imenso poder. Mas ele precisa de combustível para continuar funcionando. Esse combustível é conhecido como comida. Deus criou em nós um apetite por comida, conhecido como fome, para garantir que o corpo seja abastecido. Comida satisfaz nossos apetites e nos fornece energia como parte do equilíbrio da natureza para manter a vida em movimento. Então, por que alguém escolheria passar fome? Nos tempos modernos, somos condicionados a comer 3 vezes ao dia. Somos constantemente lembrados de que um café da manhã substancial é o alicerce do dia. Coma para que você possa ser forte. Nos foi ensinado na escola. Coma 3 refeições completas por dia e exercite-se para ser forte. Então, por que pular refeições? O mundo chama de fazer dieta, e muitas vezes fazemos isso para perder peso ou por motivos de saúde. Mas alguns se abstêm de comer por razões espirituais. Isso é referido na Bíblia como jejum. Um jejum é tipicamente empreendido por um período definido para alcançar um objetivo espiritual. Considere o seguinte exemplo do Antigo Testamento. Uma vez por ano, os fiéis judeus eram obrigados a jejuar. Levítico 16:29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis, assim o natural como o estrangeiro que peregrina entre vós. Este jejum era observado no dia da expiação. É conhecido como o jejum de Yom Kippur, a frase significando dia da expiação. Deus exigia que seu povo jejuasse uma vez por ano no dia da expiação. Todos jejuavam. Por que todos? Porque Deus desejava que todos se lembrassem da experiência solene de sua salvação. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue de um animal em troca dos pecados de todos. Levítico 16:4. E lavará o seu corpo com água num lugar santo, e vestirá as suas vestes, e sairá, e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si mesmo e pelo povo. Porque o dia da expiação lidava com os pecados da nação. Todos jejuavam para se identificar com o sumo sacerdote, que sacrificava um cordeiro para o perdão de seus pecados. Jesus disse a seus discípulos: quando vocês jejuarem, Mateus 6:16-18, quando vocês jejuarem, não fiquem sombrios como os hipócritas, pois eles desfiguram seus rostos para mostrar aos outros que estão jejuando. Eu garanto a vocês que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para que não fique óbvio aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que está escondido, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará você. Quando você abre mão de alimentos tanto prazerosos quanto necessários, você chama a atenção de Deus. Mesmo naquele tempo, preocupações sobre jejum estavam presentes. Jesus nos alertou para não ostentar nosso jejum. Jesus advertiu seus discípulos a não jejuarem por aclamação pública. O fato de ele dizer sempre que jejuarem indica que ele considera o jejum uma disciplina espiritual legítima. Jejum é abster-se temporariamente de um desejo corporal, geralmente comida, em favor de uma necessidade espiritual. Em vez de comer, você se dedica à oração secreta, buscando a intervenção de Deus no reino. No entanto, se seu objetivo em evitar alimentos é para que outros louvem quão espiritual você parece, então sua aprovação será sua recompensa. Preocupações sobre o jejum. Se você nunca jejuou antes, a ideia de passar sem comida por qualquer período provavelmente é assustadora. As pessoas estão preocupadas com uma variedade de questões porque estamos programados para comer 3 vezes ao dia. Muitos se perguntam se sentirão fome e se as dores da fome serão dolorosas. Outros têm preocupações diferentes, como se conseguirão aguentar. Não querem embarcar em uma jornada que não possam completar. E se você vir um comercial de TV sugerindo que uma barra de chocolate o ajudará a passar por um período de queda de energia à tarde. Outros se preocupam com a percepção dos amigos se jejuarem.
Meus amigos vão achar estranho se descobrirem que estou jejuando? A resposta é simples. Você não jejua para impressionar seus amigos e geralmente nem mesmo conta a eles. Como mencionado anteriormente, Jesus disse: "Quando você jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para que não fique óbvio aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que está escondido, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará você abertamente." Mateus 6, 17 e 18. Já Jesus estava nos lembrando para não fazer um espetáculo externo de nossa devoção religiosa a Deus. Em vez disso, o jejum é um compromisso privado entre você e Deus. Você pode jejuar em particular e não contar a ninguém. Em outras ocasiões, você pode participar de um jejum público, como com sua igreja ou outra pessoa, para resolver um problema. Esdras jejuou com 4.000 pessoas, e Esther pediu a todos os fiéis judeus que jejuassem por intervenção divina todos os anos em maio. O que é o jejum? Os cristãos são convidados a participar do Dia Nacional de Oração e Jejum. O jejum não é o mesmo que fazer dieta, nem se trata de eliminar alimentos por motivos de saúde. Existem muitos tipos de jejuns por motivos espirituais, e há muitas razões para jejuar e associar a experiência com a oração. O jejum é uma disciplina bíblica que pode ajudar qualquer pessoa a melhorar sua condição espiritual e se tornar um guerreiro de oração para Deus. Alguns acreditam que os cristãos não precisam de disciplina. No entanto, construímos nossa força por meio de exercícios espirituais. Devemos lembrar que somos soldados de Cristo. Um bom soldado é proficiente em uma variedade de disciplinas. O jejum é apenas uma das muitas disciplinas de um cristão. Jesus disse a seus discípulos que, quando você ora por outras pessoas, seja pela sua igreja ou pela salvação das pessoas, Satanás se oporá a você. O jejum, assim como subir uma montanha, é exigente tanto espiritual quanto fisicamente. Embarque nesta aventura com uma compreensão clara do que está fazendo e com o conhecimento de que o caminho à frente pode ser desafiador, mas as recompensas valerão a pena. Comece pequeno se este for o seu primeiro jejum. Deus honrará seu primeiro passo de fé, que pode parecer pequeno para os outros, mas será um grande passo para você. Deus também se importa com a resposta do seu coração durante o jejum. Sua atitude é uma parte muito séria do seu jejum. Assim como quando um homem pede uma mulher em casamento, não é o tempo de sua proposta que recebe um sim, mas sim o coração por trás dela. Então, quando você começar a jejuar, não se preocupe com quanto tempo seu jejum deve durar. Apenas certifique-se de que seu relacionamento com Deus está em boa ordem. Deus conhece tudo. Ele entende e valoriza a sinceridade de suas orações mais do que seu cumprimento. Então, se você nunca jejuou antes, comece com um jejum pulando uma refeição. No Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a jejuar por um dia no Yom Kippur a cada ano. Um dia começava ao pôr do sol e terminava ao pôr do sol do próximo dia, de acordo com o calendário judaico. Deus ensinou os judeus a contarem seus dias para que a noite e a manhã fossem o primeiro dia. Gênesis 1:5. Planeje começar seu jejum quando o sol se puser, ou talvez um pouco antes do pôr do sol. Isso significa que você vai pular a refeição noturna normal e depois pular o café da manhã e o almoço no dia seguinte. Após o pôr do sol, a maioria dos judeus quebrava seu jejum comendo uma refeição normal. Jejum com um companheiro. Embora a oração privada e o jejum sejam a base de toda a intercessão, se você nunca seguiu esse caminho antes, pode querer começar sua jornada de jejum com outra pessoa. Se você estiver jejuando por uma resposta específica à oração, convide alguém para orar e jejuar com você. Há força na união. Jesus disse em Mateus 18, 18, 19: "Digo-lhes verdadeiramente que tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Novamente digo que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus."
Esses versículos não são apenas sobre oração, mas também sobre o compromisso que fazemos em concordância com outra pessoa. Pense assim: quando você planeja férias com outra pessoa, é mais memorável se você planeja, sonha e compartilha experiências juntos. Quando você compartilha suas férias com outra pessoa, provavelmente aproveita mais. O mesmo vale para o jejum. Quando você compartilha a experiência de jejuar e orar juntos, suas orações tendem a ser mais focadas. Jejuar com outra pessoa também tem benefícios adicionais. Você tem alguém para discutir suas dúvidas, perguntas e medos. Se o jejum o intimida, a força de outra pessoa pode ajudá-lo a superá-lo. Vocês podem sempre se ligar para pedir conselhos e para verificar como as coisas estão indo. Essa ligação telefônica pode lhe dar a motivação necessária para continuar. Não esqueça da celebração. Quando você sobe uma montanha sozinho, está fazendo isso para provar algo a si mesmo, e a vitória é exclusivamente sua. Mas quando você sobe com outras pessoas, tem muitas pessoas para celebrar. Quando você chega ao topo, você celebra, abraça e depois volta para contar a todos sobre sua vitória. Quando você termina o jejum, pode se alegrar juntos. Estar juntos torna o sabor da vitória ainda mais doce. Outra vantagem de jejuar com um amigo é estabelecer responsabilidade. Você será menos tentado a comer um lanche ou quebrar seu jejum se souber que um amigo está ciente de seu jejum. Talvez você já tenha corrido ou caminhado com um amigo pela saúde. Se sim, você entende como ter um parceiro pode ajudá-lo a se comprometer quando as coisas ficam difíceis. Se você é forte, talvez não precise de alguém para ajudar na responsabilidade. Mas, se não for, trabalhar com alguém na mesma situação pode ser benéfico. Jejuando com propósito, ao se preparar para jejuar, olhe fundo em seu coração para descobrir por que está jejuando. Há inúmeras razões para jejuar, que discutiremos. Você pode já ter um motivo. Quando o jovem Davi enfrentou Golias, nenhum outro soldado israelita queria confrontar o gigante. Eles não apenas se recusaram a lutar contra Golias, mas cada um deu a Davi uma razão diferente para evitar a batalha. No entanto, Davi não se deixou intimidar. Ele tinha um motivo convincente para lutar contra aquele gigante específico. Não se trata apenas de orar e jejuar. Jejuamos por um motivo. Você está disposto a jejuar e abrir mão de seus prazeres? Faça uma lista de suas causas. Escreva-as em papel para que você possa vê-las com seus próprios olhos. Quando você mantém uma causa apenas em sua mente, ela pode se tornar obscura ou vaga. Você pode ter uma ideia geral do porquê de jejuar agora, mas tire um tempo para escrever suas razões. Isso vai afiar seu foco. Se você ver isso escrito, planeje tudo. Não entre no seu jejum casualmente ou com uma atitude descuidada. Planeje para ter sucesso. Se você não planejar, é provável que falhe. Não participe de um jejum apenas para ver até onde pode ir. Eu vou tentar até ficar com fome. Algumas pessoas já disseram sobre jejum. Então, desistem ao primeiro sinal de desconforto. Faça um compromisso firme de jejuar por um dia, independentemente das circunstâncias. Você passou de pensar sobre o jejum e querer ser mais espiritual para dar o próximo passo e se comprometer a buscar Deus por sua causa. Você está se comprometendo a jejuar com base na graça e ajuda de Deus. Tipos de jejuns. O jejum absoluto é um jejum onde você elimina toda a comida e água. Paulo passou por esse tipo de jejum por 3 dias após ver o Senhor Jesus no caminho de Damasco e ficar cego. Por 3 dias ele não viu nada e não comeu nem bebeu. Atos 9:9. Para seu primeiro jejum, não faça o jejum absoluto. Esse jejum é destinado àqueles que estão profundamente angustiados ou jejuando para resolver um problema sério, como a libertação de um vício ou proteção contra um adversário espiritual. Durante o jejum normal, você evita toda a comida sólida e bebe apenas líquidos. O jejum mais comum na Bíblia refere-se a pessoas que não comiam comida sólida. O consumo de líquidos é frequentemente deixado de lado nesses dias. Jesus, porém, nada comeu durante aqueles dias, e ao fim deles, teve fome.
Lucas 4:2. Quando as pessoas jejuam, o que elas bebem? Muitos cortam bebidas prazerosas como refrigerante e vários tipos de sucos de frutas. Isso corresponde à descrição do Antigo Testamento de se afligirem e jejuarem. Isaías 58:3. No jejum parcial, você elimina certos líquidos ou sólidos, mas não todos. Isso também é conhecido como o jejum de Daniel, porque ele se recusou a comer da mesa do rei, mas insistiu em Daniel 1:12. Por favor, teste seus servos por 10 dias. Deixe-nos ter apenas vegetais para comer e água para beber. O jejum não prejudicou Daniel nem seus amigos. Em outro momento, Daniel refletiu o espírito do jejum parcial em Daniel 10:3. Eu não comi comida escolhida, nenhuma carne ou vinho tocou meus lábios, e eu não usei loção em meu corpo até que se passaram 3 semanas. Este jejum parcial especifica o que Daniel evitou. 1. Alimentos agradáveis, semelhantes aos nossos donuts ou bolos, um jejum de sobremesa. 2. Carne, uma dieta sem carne. 3. Vinho, qualquer coisa que seja agradável ou traga alegria. O jejum rotativo. Este jejum é raramente usado em círculos cristãos, pois é principalmente usado para fins médicos, principalmente para determinar a reação ou alergia de uma pessoa a grupos específicos de alimentos para limpar seu sistema. O paciente geralmente faz um jejum normal ou absoluto por um dia e, em seguida, por 6 dias, apenas um novo grupo de alimentos é introduzido e consumido a cada dia, alternando entre os grupos de alimentos. Isso ajuda a determinar qual alimento está causando o problema físico de uma pessoa, por meio da eliminação e exclusão. Escolhendo um jejum. Ao se preparar para jejuar, vários fatores precisam ser considerados. Considere sua situação específica antes de decidir qual é a melhor abordagem para você. Se este for o seu primeiro jejum, recomendo começar com o jejum de um dia no Yom Kippur. Se você deseja jejuar por um período mais longo para resolver um problema sério ou contínuo, talvez jejuar um dia por semana por 3 semanas seja preferível a começar com um jejum de vários dias. Começar com um jejum de um dia permite que você experimente os desafios e benefícios do jejum sem se comprometer com um período mais longo. Além disso, ao jejuar um dia por semana por 3 semanas, você pode avaliar como seu corpo e mente respondem ao jejum e fazer ajustes conforme necessário. Se você já jejuou antes e está buscando um desafio mais significativo, pode considerar um jejum parcial, onde você elimina certos tipos de alimentos como doces ou carne por um período determinado. Isso permite que você experimente uma forma mais rigorosa de jejum sem a intensidade de um jejum absoluto. Independentemente do tipo de jejum que você escolher, é importante estar preparado mental e espiritualmente. Dedique algum tempo para refletir sobre seus motivos para jejuar e defina metas claras para o que você espera alcançar com seu jejum. Também é crucial consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tipo de jejum, especialmente se você tiver condições médicas pré-existentes. Lembre-se de que o jejum não é apenas uma prática física, mas também espiritual. Use esse tempo de abstinência de alimentos para se aproximar de Deus em oração, meditação e reflexão. Concentre-se em fortalecer seu relacionamento com Ele e buscar sua orientação e direção em sua vida. Com a preparação adequada e uma atitude de compromisso e confiança, o jejum pode ser uma experiência transformadora que fortalece sua fé e renova seu espírito. Que você possa encontrar paz, clareza e conexão espiritual durante seu tempo de jejum. E que suas orações sejam ouvidas e atendidas de acordo com a vontade de Deus.